Então, bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse é o canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, uma série de livros. O que é uma péssima ideia, não recomendo isso para ninguém. Então, esse canal está cheio de spoilers sobre toda a obra de Lemony Snicket relacionado aos Baudelaire, relacionado a só perguntas erradas, certo? Hoje, a teoria de hoje vai envolver apenas o livro O Fim, né? E evidentemente vai ter todos os mais importantes spoilers de Desventuras em Série. Então, se você ainda não assistiu a série Desventuras em Série na Netflix, ou melhor, se você não leu os livros Desventuras em Série, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Na verdade, ninguém deveria assistir esse vídeo em hipótese alguma. Mas se você ainda não conhece a história dos Baudelaire, você está proibido de assistir esse vídeo. Então, sobre o que trata a teoria de hoje? Então, a teoria de hoje vai ser realizada, vai ser publicada, na verdade, aí no YouTube, devido a um pedido lá nos comentários do canal do YouTube. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a Alessandra Leá falou o seguinte: Olá, queria saber se você tem alguma teoria sobre os Quagmire, se eles estão vivos. Eu respondi: Alessandra Leá, oi, eu tenho sim uma ótima teoria. Próximo vídeo eu vou falar sobre isso porque você pediu. E nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre isso. Será que os Quagmire sobreviveram ao fim? Né? Então, por que essa pergunta? Então vamos recapitular, talvez você não tenha lido os livros tão recentemente, mas no livro O Fim acontece algo muito triste com os Quagmire. Eu vou ler para você o relato que Kit fez a respeito sobre o que aconteceu com os Quagmire. E você vai ver como isso está envolvido com um grande desconhecido. E por isso, isso tem a ver com outra teoria minha, que é o que é o grande desconhecido. Né? Uma teoria que eu, digamos assim, readaptei recentemente, né? Para ela poder se enquadrar mais aos fatos conhecidos sobre desventuras em série. Então vamos lá para ver o relato de Kit e entender entender o que é o grande desconhecido é fundamental para você entender o que aconteceu de fato com os Quagmire. Então eu vou mostrar aqui para vocês o relato de Kit Snicket. Enquanto eu procuro o relato de Kit Snicket, fique aí com a imagem que eu tirei com o Daniel Handler em uma reunião do Zoom, onde eu participei, pude conversar com ele e foi excelente, foi uma oportunidade que essa parte difícil da história humana nos trouxe, né, que foi a pandemia, mas nós pudemos ter contato com pessoas de fora, inclusive com o autor de Desventuras em Série. Aqui estou eu na reunião do Zoom, aplicativo Zoom, aqui é a pergunta que eu enviei, e ele não respondeu a minha pergunta, né? Só foi grato por eu estar preocupado com a saúde das pessoas, inclusive a dele e da família, e não respondeu nada do que eu perguntei de mais importante envolvendo Beatriz. Mas deixemos isso de lado e vamos para a teoria de hoje. Então estamos aqui no capítulo 13 do livro O Fim, né? Então, recapitulando, no final, no capítulo 13, os Baudelaire estão conversando com Kit. Kit havia chegado em uma embarcação improvisada, um vaporeto que ela criou com os vários livros. E os Baudelaire nessa cena estão conversando com Kit Snicket um pouco antes, né, dela dar à luz um bebê, um pouco antes dela infelizmente falecer. Né? No dia que ela faleceu, acho que naquela noite foi que a Beatrice Júnior nasceu. Então, ela chegou contando o que havia acontecido quando ela foi tentar ajudar os Quagmire. Então, aqui. Eu decepcionei vocês, disse Kit tristemente e tossiu. Quigley conseguiu alcançar a casa móvel autossustentável Arquente, como eu esperava que ele fizesse, e ajudou seus irmãos e Hector a prender as águias traiçoeiras em uma rede enorme, enquanto eu me encontrava com o Capitão Andarré e seus enteados. Certo? Fernaldo e Fiona? Mas eles o traíram, e a nós. O Capitão Andarré
perdoa as falhas daqueles que amou, como eu espero que vocês perdoem as minhas, irmãos Baudelaire. Fizemos uma tentativa desesperada de consertar o Quickery e alcançar os Quagmire, enquanto a sua batalha aérea prosseguia, e chegamos bem a tempo de ver estourar os balões da casa móvel autossustentável ar quente debaixo dos bicos cruéis das águias em fuga. Eles desabaram para a superfície do mar e caíram estrondosamente em cima do Quickery. Em momentos, éramos todos náufragos pedalando na água no meio de todos os itens que sobreviveram ao naufrágio. Ela ficou em silêncio por um momento. Fiona estava tão desesperada para alcançá-lo, Klaus, disse ela. Ela queria que você a perdoasse também. Será que ela... O que Klaus queria saber se ela tinha morrido, né? Aí, quero dizer, o que aconteceu em seguida? Eu não sei, admitiu Kit. Note aí a importante informação. Das profundezas do mar, uma figura misteriosa se aproximou, quase como um ponto de interrogação, erguendo-se para fora da água. Nós vimos aquilo em uma tela de radar, lembrou-se Violet. O capitão Andaré recusou-se a contar para nós o que era. Note, quem disse que viu aquilo na tela do radar foi a Violet. A Violet que acha que o que ela viu no radar é a mesma coisa que a Kitty viu, mas não necessariamente. Guardem essa informação porque voltaremos depois mais a ela, certo? Então, meu irmão costumava chamar aquilo de o grande desconhecido, disse Kitty, segurando a barriga enquanto o bebê chutava violentamente. Eu estava aterrorizada, irmãos Baudelaire. Rapidamente, confeccionei um vaporeto segundo a técnica de construção de seleção de cacos, como fui treinada a fazer. Vaporeto é um termo italiano para barco. Foi uma das muitas palavras italianas que Monte me ensinou. Um vaporeto confeccionado segundo a técnica de construção por seleção de cacos é um modo de se salvar e salvar suas coisas preferidas ao mesmo tempo. Juntei todos os livros ao meu alcance de que tinha gostado, jogando os maçantes no mar, mas todos os outros queriam se arriscar com o grande desconhecido. Implorei que subissem a bordo enquanto o ponto de interrogação se aproximava, mas somente Ink conseguiu me alcançar. Os outros... Então, note, segundo Kitty, eles haviam se tornado náufragos, né, por causa da queda da casa autossustentável sobre o Quickery, e aí todos estavam lá tentando lidar com esse acidente aéreo submarino, e aí surgiu a figura misteriosa, um ponto de interrogação. Mas talvez você se lembre daquela cena que tem no final do livro, uma gravura. Aquela gravura não retrata o que de fato aconteceu aqui, certo? Vou mostrar a gravura para vocês e aí talvez você relacione esse momento com aquela gravura, mas não é o mesmo momento, certo? Vou mostrar para você que gravura eu estou falando. Então, a gravura que eu estou falando é essa aqui. Muitas pessoas, quando pensam naquela cena do grande desconhecido que Kitty relatou, relacionam com essa gravura. Mas é uma relação equivocada. Por quê? Porque note que o ponto de interrogação aqui está submerso, abaixo da superfície da água. Então, realmente, se o que Kitty tivesse visto foi uma cena parecida com essa aqui, ela não tinha como saber, e nem ninguém tinha como saber, o que de fato era isso, certo? Um ponto de interrogação. Existiam duas opções, de acordo com Lemony Snicket no livro A Gruta Gorgônia. Ou era um animal feroz, gigantesco, em forma de ponto de interrogação, ou era um submarino, certo? Essas são as duas opções. Kitty aparentemente sabia da existência dessas duas opções, e na conversa que ela teve com os Baudelaire, ela infere de que ela acreditava de que esse ponto de interrogação era uma dessas duas opções, certo? Mas é importante perceber que além de Kitty, existiam outras pessoas naquele momento. Existia o Quagmire, existia Fernald e Fiona, e o mais importante de todos, existia o Capitão Andaré. O Capitão Andaré, junto com Fernald, Fiona, Quagmire, de acordo com o que acabamos de ler, preferiram se arriscar
a irem em direção ao grande desconhecido. Ou seja, a entidade aí em forma de ponto de interrogação ergueu-se da água. E o capitão Andaré, muito provavelmente, teve uma visão, um contato visual com o que de fato estava acontecendo, certo? O que passou na mente do capitão Andaré para ele preferir ir em direção ao grande desconhecido, aquele ponto, aquela entidade em forma de ponto de interrogação que havia ficado acima da superfície da água, em vez de fugir. E você fala, Jota, tinha condição de fugir? Tinha condição de fugir. Afinal de contas, Kit conseguiu fugir. Kit implorou para que todo mundo fugisse. E eles não é que eles tentaram fugir e não conseguiram. Os três Quagmire, o capitão Andaré, Fernal de Fiona, preferiram se arriscar com o grande desconhecido. O que é que eles acreditavam, especialmente o capitão Andaré? O que é que o capitão Andaré acreditava sobre o que era aquele negócio que ele estava vendo? Essa é a pergunta certa. Porque eles acreditavam que não importa o que estava chegando ali, era algo para proteger eles, certo? Não vamos pensar ainda se eles estavam certos ou se eles estavam errados. Mas vamos pensar no que o capitão Andaré, especialmente ele, acreditava que estava chegando ali. Era uma das seguintes duas opções. Ou era um animal gigantesco, ou era um submarino, certo? Só que o detalhe é o seguinte: se o capitão Andaré acreditasse que aquilo era um submarino, ele teria fugido de medo. Porque o capitão Andaré tem medo da entidade em forma de ponto de interrogação que é um submarino. Ele morre de medo disso. E eu vou provar para vocês daqui a pouco. Mas antes, eu vou terminar de ler a conversa que teve entre Kit e os Baudelaire sobre o evento, certo? Vamos voltar ali ao assunto de Kit, que o que Kit estava dizendo. Então, o que eu disse? Todos os outros queriam se arriscar com o grande desconhecido. Implorei para que subisse a bordo, enquanto o ponto de interrogação se aproximava, certo? Eles não aceitaram subir a bordo do vaporeto, e tinha espaço para eles, mas eles se rejeitaram a isso. Somente Ink, né? E os outros, sua voz emudeceu por um momento. Kit não fez nada a não ser arquejar. Um instante depois, eles se foram engolidos ou resgatados por aquela coisa misteriosa. Certo? Então, Kit dá duas opções. Ou eles foram engolidos, ou eles foram resgatados por aquela coisa misteriosa. Você não sabe o que aconteceu com eles? Perguntou Klaus. Kit sacudiu a cabeça. Tudo o que ouvi, disse ela, foi um dos Quagmire chamando o nome de Violet. Sunny olhou no rosto da mulher transtornada. Quigley não pude deixar de perguntar à mais jovem dos Baudelaire. Duncan. Eu não sei, disse Kit novamente. Sinto muito, irmãos Baudelaire. Eu os decepcionei. Vocês tiveram sucesso em suas nobres missões no Hotel Desenlace, salvaram Day e os outros, mas não sei se tornaremos a ver os Quagmire e seus companheiros. Espero que vocês perdoem as minhas falhas, e quando eu reencontrar Day, espero que ele também me perdoe. Certo? Infelizmente Day estava morto. E esse encontro nunca foi possível, porque Kit também morreu naquela noite. Mas voltando a quem pode estar vivo, que são os Quagmire. Kit não sabia. A verdade é que Kit não sabia se aquela entidade era um submarino ou se era um animal feroz, certo? E a dúvida de Kit foi o que nos deixou em dúvida. Mas voltemos agora ao Capitão Andaré. O Capitão Andaré aparentemente não tinha dúvidas, ou se ele tinha, ele acreditava que era muito mais provável que aquela entidade que estava chegando ali em forma de ponto de interrogação estava ali para salvá-lo. Então, o Capitão Andaré acreditava que aquilo era um submarino ou acreditava que aquilo era um animal? A resposta é, ele acreditava que aquilo era um animal. Mas um animal que, por alguma razão, estava ali para salvar eles e não matá-los, né? Lembre-se que no universo de Aventuras em Série existem os mais diferentes tipos de animais.
Animais treinados que, inclusive, são usados por voluntários para realizar missões. Não importa se é um animal tão pequeno quanto um grilo, tão perigoso quanto uma serpente ou um leão, não importa se ele voe como uma águia ou um morcego, ou não importa se ele seja uma fera marinha gigantesca, ainda é um animal e que pode ser treinado para fazer missões lá no universo de Aventuras em Série. E muito provavelmente esse era o caso. Certo? Era nisso que o Capitão Andarré acreditava. Por que eu digo isso? Porque se ele acreditasse que era um submarino, ele teria fugido. Porque muito provavelmente os donos daquele submarino iriam matar todos ali. E eu vou mostrar isso para vocês lá na Gruta Gorgônia, certo? Ou seja, no livro A Gruta Gorgônia. Então estamos aí no capítulo 3 do livro A Gruta Gorgônia. Recapitulando o que aconteceu, os Baudelaire estavam dentro do Quickly, sobre o comando do Capitão Andarré, em inglês Capitão Widershins. Fiona também estava lá, e eles viram na tela do sonar um olho, né? E à medida que esse olho foi se aproximando do centro do sonar, eles conseguiram ter contato visual e eles perceberam que aquilo era uma embarcação submarina, um submarino em forma de um polvo gigante com muitos mais tentáculos do que um polvo normal. E era a Carmelita, né? O Carmelita, sendo comandado pelo Conde Olaf. Mas, além disso, eles viram a outra forma surgindo no sonar que tinha um ponto de interrogação no sonar. E o Conde Olaf, pilotando o Carmelita, o submarino Carmelita, fugiu desse tal ponto de interrogação e o Quickly, o capitão da ré, mandou todo mundo ficar em silêncio e esse tal ponto de interrogação passou por eles, sem eles ter contato visual nesse primeiro momento, pelo menos, e foi perseguir lá o submarino Conde Olaf, o Carmelita, certo? Agora note aqui a descrição, que primeiro o Lemnisnikt faz sobre o que eles haviam visto e depois o que o Capitão Andarré faz sobre o que eles haviam visto e por que foi tão importante permanecer em silêncio, né? Então, aqui no capítulo 3, veja a descrição do Lemnisnikt, narrador. Havia uma terceira forma verde luminescente, esta a maior de todas, um enorme tubo recurvo, com um pequeno círculo na ponta, resvalando qual serpente na direção do centro da tela. Mas aquela terceira embarcação submergível não parecia uma serpente. À medida que se aproximava do olho e do que, o pequeno círculo que abria caminho em seu enorme tubo recurvo em direção ao Quickly e seus assustados tripulantes voluntários se assemelhava mais e mais a um ponto de interrogação. Os Baudelaire olharam para aquela nova terceira forma que se aproximava deles em fantasmagórico silêncio e se sentiram como se estivessem a ponto de ser consumidos pelas próprias perguntas que tentavam responder. Então, Lemnisnikt chama aqui, neste momento, aquilo que os Baudelaire viram no sonar de, note, embarcação submergível, um submarino. Então, Lemnisnikt, ao escrever essa narrativa, acreditava que neste momento o que estava se aproximando do Quickly era um submarino. Mas não apenas Lemnisnikt acreditava nisso. O próprio Capitão Andarré também acreditava nisso. E eu vou mostrar para vocês. Então estamos no capítulo 5 da Gruta Gorgônia. Olha o que o Capitão Andarré disse. Mesmo que pudesse, bradou o capitão em pé no alto da escada de corda, gesticulando dramaticamente enquanto proferia um discurso de apaixonada eloquência, uma expressão que aqui significa um discurso que os Baudelaire acharam bastante convincente, mesmo não concordando com todas as palavras. A quantidade de perfídia no mundo é enorme, bradou. Positivo. Pense nas embarcações que vimos na tela do sonar. Pense no enorme submarino do Conde Olaf e no ainda mais enorme que o afugentou. Positivo. Há sempre alguma coisa mais enorme e mais aterrorizante em nosso encalço. Positivo. Certo? Até aí tá bom. Então, claramente, o Capitão Andarré afirma
de acordo com as crenças dele, evidentemente, de que aquilo que estava se aproximando do Quickly e estava perseguindo o Carmelita era um submarino. Ele falou isso claramente, com todas as letras, com todas as palavras. Então, é nisso que ele acreditava. Então, qual foi a atitude? Já aí nós já sabemos o que o Capitão Andarré sentia pela aquela entidade em forma de ponto de interrogação que era o submarino, aí, de acordo com as crenças dele. Ele tinha medo daquilo, medo. Ele tinha tanto medo que ele comparou o submarino, no ponto de vista dele era um submarino, a algo pior do que o Conde Olaf. Vou mostrar aqui para vocês. Então voltamos ao capítulo 3. Note as palavras aí, ó. Depois que o ponto de interrogação começou a fugir, a perseguir o Carmelita em vez de perseguir o Quigley, note o que está escrito. Ele se foi, Conde Olaf não nos achou, disse Violet, né? Eu sabia que estaríamos em segurança, disse Phil, otimista como costume. De qualquer modo, é provável que Olaf esteja de bom humor. Acho isso pouco provável, Phil. Os Baudelaire não se deram ao trabalho de dizer que seu inimigo só ficava de bom humor quando um de seus planos pérfidos ia bem ou quando a enorme fortuna deixada pelos Baudelaire pais estava a ponto de cair em suas mãos imundas. O que foi aquilo, padrasto? Disse Fiona. Por que ele foi embora? O que era aquela terceira forma? Perguntou Violet. Agora note a resposta do Capitão Andarré. O capitão sacudiu a cabeça mais uma vez. Uma coisa muito ruim, disse ele. Pior ainda que Olaf, provavelmente. Eu bem que disse a vocês, crianças Baudelaire, o mal que existe por aí não dá nem para imaginar. Então note, junte as informações. O Capitão Andarré, quando acreditava que aquela entidade que ele viu no sonar em forma de ponto de interrogação era um submarino, e Lemony concorda com ele, o Capitão Andarré disse que aquilo era algo pior do que o Conde Olaf. Um mal que ele nem conseguia imaginar o tamanho que esse mal representava. Então, provavelmente, seja lá quem estiver pilotando aquele submarino, na mente do Capitão Andarré, iria matar todos os que estavam no Quickly. E de forma alguma o Capitão Andarré iria até uma entidade em forma em ponto de interrogação se ele acreditasse que aquilo ali fosse um submarino. Então, na cena final lá do fim, na cena em que ele virou um dos náufragos e ele foi um dos que, em vez de preferir fugir, decidiu ir em direção, ou pelo menos esperar ser sugado, seja lá como for, né? Pela entidade em forma de ponto de interrogação, ele simplesmente não acreditava que aquilo era um submarino. A outra opção, de acordo com o Lemony, é que aquilo fosse um animal feroz, certo? Como eu já expliquei em outras teorias de desventuras em série, em outros vídeos, as evidências apontam de que existem, no mínimo, duas entidades em forma de ponto de interrogação nos oceanos do universo de desventuras em série. Uma é esse submarino aí, que o Capitão Andarré e Lemony afirmam que existe nos oceanos, a qual é pilotado por um inimigo muito cruel, certo? Eu acredito que seja alguma outra organização, uma organização ou talvez até apenas um homem que realmente é conhecido por ser muito cruel. Mas eu prefiro acreditar que é uma organização secreta rival à VFD. Não necessariamente o lado incendiário de CSC, não. Provavelmente uma outra organização, né, secreta também, muito cruel, conhecida por construir submarinos em forma de feras. Afinal de contas, o Carmelita, o submarino, é um submarino em forma de uma fera marinha, não é? Um polvo gigante, e que o Olaf roubou isso de alguém. Alguém que inclusive usava trabalho humano como propulsão. Então provavelmente é uma outra organização aí secreta, conhecido por sua crueldade, a qual Olaf estava fugindo por ele ter roubado
um dos submarinos, né, dessa organização, né? E esse submarino, em forma de ponto de interrogação, estava justamente tentando reaver o Carmelita, e por isso é que o Conde Olaf estava fugindo desse submarino em forma de ponto de interrogação. Mas, no entanto, não vem, né? Os Baudelaire provavelmente também viram o animal em forma de ponto de interrogação no final aí de A Gruta Gorgônia. Porque eu vou mostrar para vocês que cena foi essa, em que eles muito provavelmente não viram o submarino, em contato visual mesmo, né? Não através do sonar. Todos os outros contatos que eles tiveram foi através do sonar. Mas agora, nesse momento que eu vou mostrar para vocês, eles tiveram contato visual com o animal, provavelmente. Eles ainda não sabiam. Eles provavelmente nunca descobriram que na verdade existia tanto um submarino, tanto um animal. Mas eu vou mostrar para vocês qual foi o contato que eles tiveram, muito provavelmente com o animal e não com o submarino. Vou mostrar para vocês aí no final da Gruta Gorgônia. Então, esse aí é o capítulo 13 da Gruta Gorgônia. E aí vamos ver o que é que o que tinha acontecido, certo? Os Baudelaire tinham finalmente conseguido ficar sozinhos no Quickery, e a Fiona ajudou eles nisso, né? Ela passou para o lado do Conde Olaf, dando oportunidade para os Baudelaire ficarem sozinhos lá no Quickery. Eles usaram chiclete para poder tampar um buraco que o Conde Olaf tinha feito com a espada, né? Na vidraria aí da casca do casco do Quickery. Conseguiram vedar a água e conseguiram então poder se libertar do Carmelita e começar a conduzir o Quickery em direção à Praia do Sal, a Praia de Sal, né? Aí, só que antes disso acontecer, eles tiveram contato visual com a entidade em forma de ponto de interrogação. Vamos ver como foi a descrição do que aconteceu. Aqui, narração de Lemnicht. Mas o capitão da Ré estava certo em relação a uma coisa, em dizer que existem segredos neste mundo que são terríveis demais para que gente jovem os conheça, pela simples razão de que existem segredos neste mundo que são terríveis demais para que qualquer um os conheça, seja jovem como a Sandy Baudelaire, seja velho como Gregor Aristo. Segredos tão terríveis que deveriam ser mantidos em segredo, que provavelmente é como os segredos se tornam segredos. E um desses segredos é a comprida e estranha forma que os órfãos Baudelaire viram, primeiro no sonar do Quickery e depois quando estavam segurando a vigia no lugar e olhando para as águas do mar. A noite caíra, a noite de segunda-feira, portanto a visibilidade estava obscurecida e os Baudelaire mal podiam distinguir aquela forma enorme e sinistra. Eles não conseguiam nem dizer, assim como eu nunca vou dizer, se aquilo era um horrendo dispositivo mecânico, como um submarino, ou alguma apavorante criatura do mar. Eles apenas viram uma sombra enorme que se enrolava e desenrolava na água, como se a única sobrancelha do Conde Olaf tivesse crescido e se transformado em uma besta enorme que circulava pelo mar, uma sombra tão enregelante quanto o olhar penetrante do vilão e tão soturna quanto a própria vilania. Note, Lemnicht disse que nunca iria revelar o que era essa entidade que apareceu aí no oceano, certo? Neste momento. Mas ele disse anteriormente o que tinha sido visto lá no capítulo 3. No capítulo 5, na verdade, né? Lemony disse que o que eles viram no sonar foi um submarino. Então, o que eles estão vendo aí é outra coisa, e não a mesma coisa que eles tinham visto no sonar no começo da história, certo? É uma outra coisa. Dessa vez, Lemony disse que nunca ia revelar o que era. No entanto, ele dá duas opções para o que é aqui. Ele disse ou é um submarino ou é uma fera marinha, certo? Ele pelo menos deu duas opções. Então, era uma outra coisa. Mas note que os Baudelaire viram a tal coisa se enrolar e desenrolar, se enrolar e desenrolar. É muito pouco provável um submarino ter esse comportamento, né? Isso é mais um comportamento de uma serpente, né? Uma serpente marinha, no caso aí, gigantesca. E eles conseguiram sobreviver a essa aproximação porque ficaram em silêncio, né? Provavelmente
O animal não se assustou e seguiu seu caminho. Mas eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos, e é o que prova de que existem duas entidades em forma de pontos de interrogação. Uma é um submarino e outra é um animal. A questão é, o Capitão Andaré não iria em direção ao submarino, como eu já mostrei, porque ele morre de medo disso. Então ele só pode ter ido em direção ao animal, né? Ao animal. Pelo menos ele acreditava de que o que estava se aproximando dele lá no final era um animal, e ele acreditava que aquele animal era um animal treinado que estava ali para resgatá-los. Mas essa era apenas a crença do Capitão Andaré. A questão é, será que ele estava certo? Né? Será que aquele animal realmente resgatou os Quagmire e todos os outros? A resposta é muito provavelmente sim. E eu vou mostrar por quê. Vamos voltar ao livro O Fim, livro 13, Desventuras em Série. Então aqui é o capítulo 8 do livro O Fim. E nessa cena, os Baudelaire estão caminhando à noite na plataforma costeira, né, lá da ilha. Então, veja o que Lemony fala sobre aquela cena e como ele compara com o que estava acontecendo com os Quagmire. Note. Seus passos chapinhavam de leve na água da plataforma costeira e os Baudelaire podiam ouvir o quieto colear da víbora incrivelmente mortífera seguindo-os lentamente em sua missão. Não havia sinal de lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens que restaram da tempestade passada, ou que anunciavam talvez uma nova, e assim o mundo inteiro parecia desaparecer fora da luz proibida do favorite secreto. A cada passo molhado e incerto, as crianças sentiam-se mais pesadas, como se os seus pensamentos fossem pedras que tinham de carregar para o arboreto, onde todos os itens proibidos jaziam à sua espera. Eles pensaram nos ilhéus e na cisão de amotinados que em breve iria dividir a colônia. Pensaram em Ismael e se perguntaram se os segredos e trapaças significavam que ele merecia ficar no mar. E pensaram no mistério medusoide, fermentando no capacete em poder de Olaf, e se perguntaram se os ilhéus não iriam descobrir aquela arma antes de que eles mesmos construíssem outra. As crianças caminhavam no escuro, como tantas outras pessoas já tinham feito antes delas, desde as andanças nômades dos cimérios até as viagens desesperadas dos trigêmeos Quagmire, que naquele exato momento estavam em circunstâncias igualmente sombrias, embora um bocado mais úmidas que a dos Baudelaire. Então note, esse detalhe aqui é importante. Lemony disse, certo, que as circunstâncias dos Baudelaire neste momento, que estavam caminhando em uma plataforma costeira parcialmente inundada, era similar, no que diz respeito a ser sombrio e úmido, ao que os Quagmire estavam passando. Então, os Quagmire estavam acontecendo o que com eles? De acordo com Kit, neste momento aí, né, eles já haviam, evidentemente, caído na água e já haviam sido engolidos pelo grande desconhecido. Então eles estavam dentro do grande desconhecido quando isso aí aconteceu. Esse era o momento, né? O momento que os Baudelaire estavam andando pela plataforma costeira era o momento que os Quagmires estavam dentro do grande desconhecido, viajando de modo incerto, né? E sombrio, e úmido e escuro dentro do grande desconhecido. Agora pergunte-se, como Lemony sabe disso? Como Lemony sabe como era lá dentro do grande desconhecido? Como Lemony sabe o que as circunstâncias em que os Quagmires estavam, né? Só existe uma forma de Lemony ter essa informação. É porque os Quagmire entraram no grande desconhecido e saíram de lá e puderam contar como era lá dentro, que era úmido e sombrio, certo? E Lemony pôde não apenas dizer como era lá dentro, como ele pôde saber calcular em que momento a história dos Baudelaire estava acontecendo e sabia em que momento a história dos Quagmire estava acontecendo. Lemony não é onisciente, né? Ele sabe a história dos Baudelaire porque ele pesquisou sobre isso. E ele sabe a história dos Quagmire porque ele entrevistou alguém que esteve lá
com esses Quagmire? Provavelmente os próprios Quagmire, né? Então os Quagmire sobreviveram e puderam contar a Lemony o que aconteceu dentro do Grande Desconhecido, como era lá dentro e que horas eram. E aí Lemony pôde sincronizar o horário do que estava acontecendo com os Quagmire com o horário do que estava acontecendo com os Baudelaire. Então, é isso. Os Quagmire sobreviveram ao Grande Desconhecido. O Grande Desconhecido provavelmente era um animal que o Capitão NDX estava certo. Veio resgatar eles, né? Ou estava sendo controlado por alguém, muito provavelmente, ou era só um animal treinado mesmo para resgatar, né, pessoas na água. Não importa. Existe mais um detalhe bem interessante. Quando você entende que os Quagmire sobreviveram, você entende sobre quem Lemony está falando no livro O Escorregador de Gelo. Ele cita um personagem, não nominalmente, não diz quem é, mas dá para deduzir facilmente quem é aquela pessoa, certo? E eu vou mostrar para você, e você, tendo tudo isso em mente, já vai saber sobre quem Lemony está falando. Vamos lá para O Escorregador de Gelo. Então, estamos aí no capítulo 13 do Escorregador de Gelo. Note aí a descrição de Lemony Renicket. Ainda que não tenha solucionado todos os mistérios, tem algumas informações precisas, como por exemplo, o paradeiro dos ovos Baudelaire após as águas cinéreas do Arroio Namorado arrastarem o seu tobogã velozmente para fora das montanhas de Mão Morta, assim como o açucareiro também foi arrastado depois que os voluntários o atiraram na água para salvá-lo do fogo. E embora eu saiba exatamente aonde foram os Baudelaire e possa traçar o seu percurso em um mapa desenhado por um dos mais promissores jovens cartógrafos dos nossos tempos, não sou o melhor escritor para descrevê-lo. Quem faria isso com elegância e precisão seria um colega meu, que assim como o homem que escreveu O Caminho Menos Percorrido está morto. Então, note, Lemony fala de que ele conseguiria dizer, eu saiba exatamente onde foram os Baudelaire, possa traçar seu percurso em um mapa desenhado por um dos mais promissores jovens cartógrafos de nossos tempos. De quem ele está falando? Quem é um dos mais promissores jovens cartógrafos dos nossos tempos? Quando o Lemony fala nossos tempos, os tempos que ele está escrevendo Desventuras em Série, escrevendo esse livro, né? O Escorregador de Gelo, é o jovem Quigley Quagmire. Quigley Quagmire ainda estava vivo na época em que Lemony estava publicando o livro Escorregador de Gelo, né? Que Lemony estava publicando muitos anos depois dos acontecimentos, como eu já mostrei aí em outras teorias. Então, nessa época em que Lemony estava publicando o Escorregador de Gelo, Quigley Quagmire, cartógrafo, ainda estava vivo. Então, ele sobreviveu ao Grande Desconhecido. Então, todo mundo sobreviveu ao Grande Desconhecido, certo? Então é isso. Espero que tenha respondido a vocês. E essa é a teoria que mostra evidências de que os Quagmires de fato sobreviveram ao fim. Muito obrigado se você deu atenção até aqui. Deixa aí o seu like ou não deixa o seu like. E até o próximo vídeo que não sei quando vai acontecer.